Seguimos aqui no Jornal da Manhã, trazendo para você informações sobre o conflito Israel e Irã. Os recentes ataques do Irã em território israelense deixaram 8 mortos, segundo a agência de notícias Reuters, que citou as forças israelenses. O número de feridos já ultrapassa os 100. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse hoje que Teherã pagará o preço e em breve, após mísseis iranianos atingirem Tel Aviv e a cidade portuária de Haifa. Já o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã diz que o parlamento está preparando um projeto de lei para sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear, segundo a Reuters. Ainda de acordo com o Ministério, Teherã continua se opondo às armas de destruição em massa. O presidente Donald Trump desencorajou Israel de tentar matar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, depois que autoridades israelenses disseram ter uma oportunidade para isso, informou a Reuters, citando 2 funcionários dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da França se manifestou ontem e disse que o programa nuclear de Teherã é uma ameaça à segurança de Israel e da Europa, e afirmou que a diplomacia é a única maneira de evitar uma escalada no conflito entre Israel e Irã. E a gente permanece nesse tema. Nosso editor de internacional, Fabrício Naides, que nos faz companhia nessa cobertura, nesse comecinho de semana. Fabrício, muito bom dia para você. Qual é o momento desse conflito, né? Chegamos aí ao 4º dia nesta segunda-feira. O que a gente tem que observar daqui para frente? Momento de muita atenção, Soraya. Bom dia para você, Nonato, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Com uma troca muito intensa de disparos de mísseis dos 2 lados, mas no longo prazo quem pode levar melhor com isso é Israel, embora não seja uma situação fácil. 8 pessoas morreram no território israelense nesta madrugada em diferentes cidades. Os ataques iranianos, como vocês destacaram, atingiram grandes centros populacionais como Tel Aviv e Haifa, 2 das maiores cidades israelenses. E há uma sensação que começa a aparecer ao redor do país de insegurança. Pela primeira vez desde 7 de outubro de 2023, Israel tem sido atingido por uma artilharia de um país, um estado que tem um sistema militar pesado. Não é um grupo como Hamas, não é um grupo como Hezbollah, que embora sejam grupos perigosos, que têm um armamento relativamente forte, não era o suficiente, não era páreo para a defesa de Israel. Agora a situação é diferente. O exército iraniano tem mais recursos, tem mais forças, tem mais números, o suficiente para fazer alguns feridos em Israel, para levar algumas mortes para o território de Israel e fazer a população israelense sentir mais de perto esse horror da guerra, que é o que a gente tem visto nos últimos 20 meses, mais especificamente. Então, entre as vítimas estão civis, essas que eu falei agora há pouco, das 24 que morreram, 8 nessa madrugada, estão civis no território de Israel, e a gente tem visto que os mísseis iranianos estão atingindo áreas civis, aparentemente áreas que não possuem nenhum interesse militar. E alguns moradores israelenses estão preocupados porque esses mísseis mais poderosos do Irã são capazes até mesmo de furar alguns abrigos antibombas. O governo israelense adverte a população: não abram mão dos abrigos antibomba. Procurem esses abrigos quando as sirenes dispararem. É o que há de mais seguro, é o que há de melhor a ser feito. As pessoas têm morrido mais por conta da onda de choque causada pelo impacto de um míssil do que propriamente pelos estilhaços dos projéteis. Então isso é a preocupação do governo israelense, fazer com que a população mantenha essa união, essa sensação de segurança e de confiança no governo em um momento de dificuldade. Do outro lado, a gente tem o exército de Israel afirmando possuir controle total sobre o espaço aéreo de Teherã. É isso que diz nesse momento os militares israelenses, que também afirmam terem detonado 1/3 dos disparadores, dos lançadores de mísseis terra-terra do Irã. Pelo menos 120 pontos de lançamento teriam sido destruídos. Aí é importante a gente ficar de olho em uma questão. Ontem, o Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que grande parte dessas reivindicações feitas pelo exército israelense, afirmando ter destruído certas áreas, certas posições iranianas,
mas não passa de propaganda, que nada disso estaria acontecendo, que a defesa iraniana estaria agindo de acordo e evitando grandes destroços. A gente sabe que existem vítimas no território iraniano, são pelo menos 224 registradas até o momento, desde sexta-feira. Porém, a questão sobre a destruição é algo a ser discutido. Agora, no longo prazo, quem pode sair mais fortalecido mesmo, Soraya, é definitivamente o exército israelense, que tem mais recursos e principalmente mais aliados internacionais para se sustentar nessa briga. O Nights, que a gente citou aqui agora há pouco que o Irã pode estar preparando um documento com o seu parlamento para sair do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que é uma coisa curiosa, né? O Irã está no tratado e buscando ainda assim uma arma de destruição nuclear, como alega Israel. E Israel não está no tratado, mas tem a arma. A saída do Irã desse tratado implica que a gente corre um risco maior de que eles busquem uma arma nuclear? Eu acredito nesse momento, Renato, que essa movimentação do Irã tem muito mais a ver com um sentimento de falta de respaldo das agências internacionais. O governo iraniano afirma, bate com os dois pés juntos, afirmando que ele enriquece o urânio para produzir energia nuclear para distribuir para a população civil, que não tem interesse em construir uma bomba atômica, uma arma nuclear de qualquer tipo, enquanto a comunidade internacional se divide sobre isso. Depois dos ataques de quinta-feira, quando Israel iniciou a Operação Rising Lion, o governo iraniano pediu que a Agência Internacional de Energia Atômica, no mínimo, fizesse uma condenação explícita contra Israel, desse alguma declaração condenando os ataques de Israel contra instalações nucleares do Irã. Isso não aconteceu e muito provavelmente não vai mesmo acontecer. Então, nesse momento, o governo do Irã se sente injustiçado perante a comunidade internacional. Não estou dizendo que tem razão nisso ou não, mas é o sentimento que paira entre os iranianos nesse momento, de que as organizações multilaterais, como a Agência Internacional de Energia Atômica e como a ONU, não têm agido de forma correta. Ontem o governo iraniano afirmou que tinha solicitado uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU e que os Estados Unidos interferiram pedindo para que isso não acontecesse. Obrigado. Fabrício Nights, que nosso editor de internacional com a gente, nos ajudando a entender esse conflito por lá. Seguimos no tema porque quem conversa com a gente agora é o capitão da reserva das Forças de Defesa de Israel, Thomas Arones, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. Thomas, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, Nonato, tudo bem? Tudo bem. Eu queria ouvir de você um apanhado, qual é a tua impressão até agora desse conflito que se arrasta aí já há pelo menos 4 dias, com o enfrentamento de ambos os lados, ô Thomas. Qual é o momento que a gente vive desse conflito agora, na sua avaliação como ex-integrante das forças israelenses? Bom, Nonato, na verdade, o conflito não começou faz 4 dias, né? Essa é simplesmente mais uma parte do conflito que começou desde o 7 de outubro, com o ataque do Hamas. Vale lembrar aos ouvintes e aos espectadores que o Hamas ele era afiliado, de certa forma, tinha o apoio total do Irã, assim como o Hezbollah. O Irã ele é um país inimigo do Estado de Israel, que desenvolveu uma estratégia de criar milícias em diversos pontos do Oriente Médio, visando realmente focar e fechar Israel por todos os lados. A gente vê isso com o Hamas, a gente vê isso com o Hezbollah, a gente vê isso com os Houthis do Iêmen, a gente vê isso também com milícias no Iraque e tentativas também de acessar o território israelense através da Jordânia e também da Síria. Então, a minha visão, o Irã ele é basicamente mais um estágio nessa guerra que, apesar de ter sido focada com diversas entidades, no final das contas tudo são braços do Irã. Agora é a hora de dar o ataque final no centro nervoso dessa operação, desse inimigo que a gente está enfrentando já há esse tempo.
Thomas, muito bom dia para você também. Obrigada pela entrevista. Eu queria aproveitar a tua participação para que você trouxesse um pouco aqui para quem nos acompanha do Brasil, né? Um pouco dessa visão como cidadão. Você mora numa região da Cisjordânia, uma região sensível e até mesmo estratégica nesse momento. O que mudou na tua rotina nesses últimos dias? Como que está agora por aí? Oi, Soraya, bom dia. Na minha rotina especificamente mudou que agora a gente começou a ter mais avisos e sirenes. Até agora, na região em que eu vivo, a gente não teve não teve que ir para espaços protegidos, mas agora sim, agora muito mais. Então a gente está vivendo aí um período que, com as crianças, por exemplo, eu tenho 5 filhos. Então, a gente não tem escola, não está tendo... as pessoas não estão indo para o trabalho, tem uma certa limitação nesse ponto. Então, a gente está vivendo essa diferença. Mas, por outro lado, a sensação, a motivação aqui da população, especialmente aqui onde eu vivo, é de otimismo. As pessoas aqui estão sentindo uma satisfação muito grande nas atividades que o exército de Israel está tomando em relação ao Irã. Muita gente já há muito tempo está perguntando quando é que a gente vai finalmente atacar o centro nervoso do inimigo, e finalmente a gente está vendo isso. Então, por um lado, a gente está atento, tem que tomar cuidado, tem que ir para os bunkers. As crianças, a gente está indo dormir direto no bunker para não ser pego de surpresa no meio da noite por uma sirene, um míssil, um estilhaço que cai. Mas, por outro lado, a gente evita criar uma impressão de pânico, uma sensação de ansiedade, que no final das contas só atrapalha tanto na vida, na nossa rotina como cidadãos, mas também afeta os combatentes, cada um no seu fronte. Esse é o capitão da reserva das Forças de Defesa de Israel, Thomas Arones. Thomas, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan, trazer um panorama da tua impressão a respeito do conflito e, claro, também de quem está vivendo por aí. Muito obrigado, até a próxima, hein? Obrigado, Nato.